Bom, a continuação aqui da nossa agenda de conteúdos. Agora temos o showcase Inteligência Artificial. A UPS do seu data center está preparada? E com essa apresentação, gostaríamos de convidar então o senhor Moisés Yunis Quatrin, Product Marketing Manager da ABB. Moisés, seja bem-vindo, o palco é seu. Bom dia a todos. Bom, como previamente apresentado, eu sou funcionário da ABB, trabalho com missão crítica e vim apresentar hoje para vocês uma parte do nosso portfólio que já está preparada para as cargas de IA e apresentar um pouquinho, antes de falar de produto, de solução, apresentar um pouquinho de quais são os desafios que a gente encontrou e como a gente resolveu eles aí durante os últimos 2 anos, mais ou menos, de experiência com IA. E ao final da apresentação, eu tenho também um case nosso para mostrar para vocês, que é bem interessante. Tá? Então, a pergunta, o motivo dessa apresentação é: a UPS do seu data center está preparada para receber um rack com uma carga enorme de IA? Será que ela está? Então, se a gente olhar de uma maneira geral para o mercado de microchips, principalmente de microchips gráficos, os GPUs, esse número de entregas tende a crescer muito durante os próximos anos. Muito impulsionado pelas cargas de inteligência artificial. Então, essas demandas que a gente tem hoje por inteligência artificial, que demandam muito mais processamento e um processador que tem uma característica totalmente diferente dos processadores convencionais para desempenhar trabalhos convencionais dentro dos data centers. Tá? Então, a expectativa aí, a gente tem uma expectativa mínima, média e máxima em todos esses cenários. O aumento de carga vai ser exponencial, como a gente consegue enxergar aqui por esse gráfico de energia utilizada dentro dos data centers. Isso vai demandar, obrigatoriamente, mais potência lá na sua UPS, mais potência no seu transformador, dispositivos de proteção com configurações diferentes, porque não é uma carga convencional como as cargas anteriores. Hoje a gente tem aí data centers com racks com potência entre 10, 20, 30, 50 kW por rack, tá? E a tendência é que essa potência possa chegar aí a 300, 400, 500 kW por rack. Então, a densidade de potência dentro desse data center, desses data halls, vai mudar muito. E a demanda por energia também vai mudar muito. Tá? Ao contrário do que a maioria pensa, a carga de inteligência artificial e o GPU, o comportamento dele, é um comportamento de sempre estar operando muito próximo lá da sua potência nominal, e existe um overclock por curtíssimos espaços de tempo, que são esses spikes que você vê nesse gráfico. Tá? Isso aqui é como se fosse só um servidor. Então, dentro de um data hall, você vai ter vários gráficos desses sobrepostos, talvez um pouco defasados em tempo, né? Porque nem todas as demandas chegam na mesma hora. E o problema real desses fornecimentos é essa elevação por curtíssimos períodos de tempo, aí, entre 100% e 150%, e dependendo do perfil do processador gráfico, pode elevar ainda mais do que os 150%. Normalmente, as UPS elas são construídas para suportar sobrecargas por curtos espaços de tempo, em até 150%, até 200%, aí a gente começa a falar já de milissegundos, de tempos bem menores, mas até os 150% geralmente é durante 10 segundos ou durante 1 minuto, dependendo da característica da máquina. Tá? Hoje, por que eu não trouxe um gráfico real? Isso aqui é um gráfico simulado, tá? Isso aqui é uma simulação real, feita em fábrica. Mas hoje existem 2 data centers no mundo somente que operam 100% com carga de IA. Então a gente tem ainda muito pouco dado concreto sobre essas cargas em larga escala. Tá? Mas a gente já entendeu quais são os desafios, os principais desafios. Eu trouxe alguns desafios aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Tá? Dentro do nosso portfólio, a gente tem o portfólio que a gente chama de High Power, que são as UPS de alta potência.
Tá? E a gente começa com a Megaflex BPA, que é uma UPS modular. Cada uma dessas portinhas aqui é uma UPS totalmente independente de 250 kW. Tá? Eu consigo atingir aqui até 97,4% de eficiência a 50% da carga, que é geralmente onde os data centers operam. Tá? Tenho modelos dela tanto em 380 quanto em 480 volts e tensões intermediárias, caso necessário também, e frames de 500 a 2 megawatt. Essa linha está evoluindo, provavelmente dentro desse ano a gente vai chegar a 2,5 MB por frame, tá? E hoje isso aqui representa a maior densidade de potência que você pode encontrar no mercado, até 2,5 MB. Tá? É uma UPS relativamente nova, ela tem cerca de 3 anos e meio a 4 de lançamento para o mercado, então as tecnologias dentro dela são super avançadas e tudo dentro dela é telemetrizado, então você tem a informação real do desgaste dos componentes, por exemplo, podendo fazer uma manutenção preventiva de acordo com as informações que você está recebendo, e não de acordo com o manual que fala que tem que trocar de 5 em 5 anos ou de 7 em 7 anos, por exemplo. Tá? Essa daqui, até hoje, tá? É a única UPS em média tensão existente no mercado. Essa UPS ela chama HyperGuard. Ela é uma UPS alimentada e que devolve para o sistema a energia em média tensão. Ela não é uma UPS em dupla conversão, ela é uma UPS inline interativa. Tá? O tempo de transferência dela, rede para UPS, é menor do que 4 milissegundos. Se você for atender algum teste de fábrica dela, você vai ver que está entre 1 e 2 milissegundos. Tá? Mas aqui a gente bota menor que 4, porque a norma exige que seja menor que 4 milissegundos. Tá? Ela também é uma UPS modularizada, mas ela não é que nem a anterior. A anterior era hot swap e totalmente individualizada. O bypass está dentro de cada um dos módulos. Nessa daqui não. Essa aqui eu tenho um bypass em média tensão externo à máquina, coordenado com a máquina, sincronizado com a máquina. Você não perde alimentação porque você vai entrar em bypass, ele faz toda essa sincronização. E eu posso paralelar até 10 máquinas por instalação, vamos dizer assim. Posso chegar a 25 MVA para fornecer para 1 data hall, 4 data halls, enfim, pode ser feita a divisão que for necessária. Aqui eu gero muita economia no projeto, de cabo, de instalação física e etc. Tá? Aqui a gente, como ela é uma UPS inline interativa, a gente está falando de uma eficiência maior do que 98%. Muito frequentemente operando acima de 99% de eficiência. Esse valor de 1%, nesse nível de potência, faz você pagar essa máquina só com economia pela eficiência dela durante 15 anos de operação. Tá? Nessa máquina em especial, a primeira manutenção intrusiva dentro dela é em 10 anos. Não é em 5 como é o comum do mercado, ou 7. Tá? Então a primeira parada mesmo para manutenção é com 10 anos de operação. E essa UPS está sendo muito utilizada porque ela tem um princípio de funcionamento muito parecido com a Drups, com a UPS rotativa. Tá? Então hoje ela é uma alternativa para substituição nos data centers de Drups. Tá? Mas agora olhando para as cargas de IA, tá? Eu apresentei primeiro as UPS, depois eu vou falar de novo delas, tá? Porque eu vou falar sobre funcionalidades que estão dentro dessas para vocês conseguirem relacionar. Quais são os principais desafios, então, dessas cargas de IA quando você vem para um ambiente de data center, seja ele pequeno, médio ou grande? Todos eles vão experienciar esse tipo de comportamento, tá? Se a UPS está funcionando lá em dupla conversão, por exemplo, e você tiver esses picos sucessivos em grande quantidade, como é que vai se comportar a UPS na relação com o que está acima dela, com o gerador, com a rede? Porque a gente sabe que a UPS, muitas vezes, ela consegue suportar essas sobrecargas. Mas será que o seu sistema acima vai conseguir suportar? Tá? Será que a proteção que está dimensionada acima vai conseguir... não vai interpretar aquilo como um curto-circuito, por exemplo? Tá? Quando operando em modo bateria, no momento da transição da rede para o gerador, tá? A UPS ela vai ser capaz de não entregar esse step de carga inteiro
e de uma vez só para o gerador, causando uma falha no gerador, e daí você falhou o gerador, você não tem energia. Acabou a sua bateria, perdeu. Certo? Então, o gerador ele não pode falhar. Ele é o primeiro backup para você. Mas será que a UPS ela vai ser capaz de entregar isso suavemente para a sua carga? E quando sendo alimentada pelo gerador, e eu tenho um degrau de carga, vamos supor que o data center está operando a 20% e do nada foi para 100 e daí começou os picos de IA, eu não posso transferir essa carga numa velocidade maior do que o gerador consegue aceitar, certo? Senão eu vou causar um problema e vou perder o meu gerador lá por alguma falha. Então, esses são os principais problemas e soluções que todos os fabricantes de UPS têm que responder quando forem trabalhar com cargas de IA. Olhando para o que a gente tem dentro das nossas máquinas, que foram desenvolvidas com duas das maiores Big Techs que a gente tem, tá? E são funções que foram requisitadas por eles e dimensionadas para trabalhar com as cargas de IA, desenvolvidas especialmente para isso. Tá? A primeira é essa Input Current Limit Feature. Ela é uma funcionalidade que vai limitar a corrente que você vai demandar do gerador ou da sua fonte de alimentação, seja ela qual for. Nesse primeiro, o limite máximo de corrente de entrada, ele é fixo. E ele não permite que nada além daquele valor que você presetou seja passado para a carga. Um segundo momento, tá? A gente tem um avançado. É a mesma função anterior, mas, nesse caso aqui, o meu limite de corrente que vai ser passado para a rede, ele é dinâmico. Ele vai estar lendo a evolução da sua carga. Então, vamos pegar como exemplo um colocation. O cliente vai começar lá com 200 kW, mas a carga final dele é 1 mega. Se você utilizar a primeira função, você vai ter que reprogramar ela toda vez que for adicionado carga. Utilizando a função avançada, ele vai entender que essa carga está subindo e ele vai alterando esse valor com o passar do tempo. Tá? Qual é que é aqui não é só uma funcionalidade, não é só software, tá? Qual é que é o grande segredo dessa tecnologia? Aqueles picos pequenos, eles têm que ser suportados por alguém, certo? Hoje, as baterias que a gente usa, sejam elas VRLA, lítio, a tecnologia que for, elas não são capazes de entregar o número de ciclos que esses processos de IA pedem. A gente está falando aí de 200, 300 ciclos, microciclos de descarga por dia. Se você pegar um manual da Samsung, enfim, de qualquer um que fornece banco de bateria de lítio, você vai ver que muitas vezes é 2 descargas completas no ano, 10 eventos parciais. Tá? A gente tem uma solução dentro da ABB de baterias, que a gente tem 10 anos de garantia e a gente garante esses 200, 300 picos por dia com a nossa UPS. Por quê? Porque dentro da minha UPS, eu não tenho só software. Eu tenho no meu link DC um conjunto de capacitores e automação para pegarem esses picos de corrente de 10, 20, 100 milissegundos que a IA vai gerando quando você está em sobrecarga, para ele fornecer energia de forma rápida. E eu consigo, dentro da UPS, picos de até 2 segundos, não utilizar minha bateria e também não jogar isso para a rede. Então a função está fazendo não jogar para a rede e essa automação que a gente tem no link DC está fornecendo energia para esses micropicos. Tá? Isso não é nada comum em nenhuma das UPS do mercado. Mesmo dentro das UPS da ABB, se você olhar para outras linhas que não sejam a Megaflex ou a HyperGuard, você não vai achar isso. Tá? E isso nos confere a habilidade de trabalhar com cargas de IA sem prejudicar o que está acima e sem mudar tudo o que está acima. Sem precisar mudar o gerador, sem precisar mudar a proteção. O data center ele continua na mesma filosofia que ele vinha sendo implantado. Tá? É claro que essas cargas elas não são mais de 1 mega. Muito provavelmente essas cargas de IA vão ter data halls de 2, 3, 4, 5, 10 mega. E essa potência ela vai subir ainda mais conforme o tempo for passando. Então os fabricantes eles vão ter que entregar cada vez máquinas maiores ou mais capacidade de fazer paralelismo entre as máquinas para poder suprir. Tá?
Olhando agora para uma terceira funcionalidade, aqui o nome dele é um pouco ingrato, tá? Porque aqui no Brasil a gente olha para peak shaving, principalmente na indústria, e fala assim, não, você quer fazer controle de demanda em horário de pico. Não, não tem nada a ver com isso, tá? Essa funcionalidade, ela é uma funcionalidade que que a UPS ela vai entrar colaborativamente com a rede, no caso da HyperGuard, que ela é uma UPS colaborativa, tá? Ela é inline interativa, e ela vai suprir a energia demandada adicional quando em modo gerador, ou mesmo quando você tiver uma limitação da sua concessionária. Então, todos aqueles picos, micropicos que você tem com o IA, independente da sua fonte, ele vai estar suprindo parte da energia para que isso não afete o comportamento das máquinas elétricas que estão a montante. Tá? Essa funcionalidade ela é muito, muito importante e nesse caso aqui a gente já tem ela extensivamente testada em data center com carga de IA, tá? Que é o case que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, olhando para as principais características das máquinas. Tá? A Megaflex DPA quer dizer Decentralized Parallel Architecture, ou seja, arquitetura paralelável descentralizada. Tá? Cada módulo desse não é só um módulo. Eu tenho, inclusive, o bypass estático dentro dele. Então, ele é uma UPS independente. E o meu frame, ele é só um barramento. Eu tenho uma IHM central, eu tenho os barramentos de entrada, saída, e para banco de baterias, estão ali. Mas eu não tenho nenhuma inteligência nesse frame. Ou seja, numa UPS de 2 MW, eu tenho 8 UPS de 250 kW trabalhando. Então, se você, por acaso, perder alguma coisa, você vai perder 1/8 dessa carga. E eu consigo paralelar unidades de diferentes potências. Então, se eu tenho uma máquina de 2 MW e outra de 2 MW e eu perco um módulo, eu não perco o paralelismo. Porque o paralelismo dela é feito de módulo a módulo. E o mestre dessa comunicação, ele é dinâmico. Então, se eu perder o mestre, outro assume essa posição. E assim vai indo, para fazer toda essa coordenação. Então, eu aumento muito a confiabilidade. Minimizo muito o impacto das manutenções na operação do data center. Porque aqui eu tenho um módulo de uma UPS completa que pode ser extraída a quente, feita a manutenção e colocada de volta. E ela é pensada para você fazer a manutenção pela lateral, você tira o módulo para frente, tira a tampa e tem tudo acessível ali com kits prontos, como se fosse um cartucho de videogame antigo, para você colocar de maneira rápida. Então, a grande maioria das manutenções que você pode vir a precisar fazer, elas ficam dentro de um período de 10 minutos. Se a gente olhar agora para a UPS de média tensão, aqui os principais benefícios dela são a operação, primeiro em média tensão, então diminui a complexidade da instalação sensivelmente, 10 anos para a primeira manutenção invasiva, sem ter que fazer overhaul, sem ter que gastar um rio de dinheiro, são manutenções simples. Tá? Nesse caso, essa máquina aqui, a gente tem programas de garantia vitalício para ela, onde o cliente paga uma taxa mensal e não se preocupa com nada, nem peça de reposição, nem peça porque estragou, porque está tudo dentro desse contrato. Tá? Consigo paralelar até 10 unidades, então consigo chegar a 25 megawatt, que é muito difícil de você conseguir com UPS em baixa tensão. Tá? Simplifico a topologia, é um produto de concepção simples, tá? E particularmente ideal para cargas altamente dinâmicas, ou seja, cargas de IA. Ela se comporta muito bem quando ele tem cargas que são totalmente anormais. Nós temos um caso, tá, de data center com inteligência artificial no Canadá, que é de uma empresa financiada pelo governo que chama Keyscale, o data center. Tá? E ele é um data center exclusivamente de cargas de IA. Tá? Ele é apoiado pelo governo do Canadá. O complexo do data center é de 96 megawatts. Tá? E a gente tem... a gente está fornecendo agora o segundo estágio. O primeiro foi fornecido há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Tá? Essa alimentação é feita em 13.2 kV. A gente atende com essa máquina de 6 kV a 24 kV, em média tensão. Tá? Nesse caso, foram utilizadas baterias da Saft, tá? Mas essa UPS ela aceita a bateria VRA, bateria de lítio. Quando você tem o peak shaving,
tem a nossa solução especial de baterias para funcionar com isso, porque precisa de um número de ciclos muito maior do que essas outras baterias conseguem suportar. Tá? Na primeira fase, nós fornecemos 7 UPS, então foram 17,5 megawatts na primeira fase, na segunda fase, mais 17,5 megawatts. Tá? Também fornecemos todos os painéis de média tensão da ABB e bateria SAFT para 3 minutos de autonomia, para o total da carga. Tá? Por que, então, utilizar esse tipo de produto? Porque, no momento, era o único produto no mercado que era capaz de suportar essas cargas de IA. A Megaflex estava sendo recém-lançada, então era um produto ainda incerto de como ia ser o comportamento, a gente não sabia que ia ser tão bom. Né? Ela evoluiu, a gente decidiu entrar com a HyperGuard e acabou vencendo a concorrência, porque foi a única solução que realmente atendeu a demanda técnica que existia. Tá? Aqui a UPS está no meio, tá? Nosso painel de média tensão em cima e a parte das baterias da SAFT, nesse caso foi SAFT, tá? Mas é bem flexível a utilização. Tá? E olhando agora de novo para o nosso portfólio, como eu falei para vocês, a gente tem um portfólio muito extenso, desde o monofásico, máquinas industriais, até o que a gente chama de UPS high power e média tensão. Aqui, a principal diferencial para as unidades anteriores é que essas duas máquinas elas estão prontas para as cargas de IA. Tá? Elas são EcoSolutions ABB, ou seja, todo o fornecimento de matéria-prima ele é mapeado e você tem destinação para todos os componentes, todas as partes e peças dessa UPS. Isso é muito importante, principalmente para o SBTI, né, o Science Based Targets Initiative, que é uma iniciativa que participa a ABB, Microsoft, Google, todas as Big Techs, onde a gente se compromete a ser neutro em carbono até 2030. E para ser neutro em carbono e atender a isso, a gente tem que trabalhar com parceiros que também sejam neutros em carbono, porque 40% do resultado da ABB vem dos seus fornecedores. A mesma coisa vai acontecer para todas essas Big Techs. Então, quem está fora e quem não está respeitando esse tipo de coisa vai ter dificuldade para fornecer equipamentos para essas empresas no futuro próximo. Tá? Além do portfólio de UPS, a gente também tem PDU, RPP, STS, toda a parte de média tensão. Tá? As nossas PDUs e chaves estáticas são bastante conhecidas no mercado. A gente adquiriu aí há uns 14, 15 anos atrás a Cybrex. Então, muitos de vocês têm parque instalado das nossas chaves dentro dos seus data centers. Tá? E a ABB ela continua tendo todo o seu portfólio de baixa tensão, né? Disjuntores, painéis, tudo que você imaginar ali, até interruptor e tomada, automação predial. A gente trabalha com todo esse portfólio. Pessoal, da minha parte, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu não sei se a gente tem algum tempo aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Não? Então, a gente não tem tempo, mas se vocês quiserem, eu convido vocês a me procurarem ali no stand da ABB, a gente pode discutir as soluções, podemos marcar fora daqui também. Nós estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos.